Olá, tudo bem, né? Tudo bem com todos vocês? Comigo também. O meu nome é Sandra. Estamos hoje em mais um episódio Memórias da Vovó Sandra. E hoje estaremos falando sobre os shoppings, né? Shoppings de Brasília. Com mais assim, vamos dizer, profundidade, os primeiros shoppings de Brasília. Ressaltando que as coisas que são ditas aqui pelas memórias da vovó não são coisas comprovadamente científicas, geográficas, culturais, religiosas, um monte de coisa. As coisas que são faladas aqui são coisas que estão dentro da memória da vovó, certo? Por quê? Pelos diversos motivos, né? Primeiramente, são coisas que aconteceram quando vovó Sandra era muito criança. Então, coisas que aconteceram lá nas décadas de 60, 70 e 80 e início de anos 90, né, que são coisas que são assim mais profundas. Ressaltando que, primeiramente, sou advinda de uma família muito pobre. Então, querendo ou não, as famílias pobres, elas não têm condições de fornecer conforto, diversão, esporte, cultura, um monte de coisa para a sua descendência, né? Que foi o nosso caso. Então, conforme já falado, nós éramos crianças muito pobres, nós morávamos no Gama, e não era no centro do Gama, nós morávamos lá na 28, que já era considerado um lugar longe. Depois nós fomos para a 30, que era um pouco mais longe. Não tão longe, mas era longe, né? De certa forma, era até considerada lá na beira do córrego. Quem conhece o Gama, por exemplo, sabe que lá tem um córrego. E, inclusive, se eu não estiver enganada, o nome do córrego é Córrego Crispim. E se eu disser para vocês que eu fui saber disso, ou pelo menos eu tenho na minha lembrança, que eu não sabia o nome do córrego, eu falava o córrego, o córrego, o córrego. E se eu não estiver enganada, me parece que o nome do córrego é Crispim, e eu não sabia disso. Eu fui saber disso mais de 50 anos depois, mais de 50 anos depois de nascida, imagine bem. Então, bastante interessante porque Brasília é um lugar que tem muitos comércios, né? Claro que inicialmente não tinha indústrias, muitas coisas assim, mas comércio sempre teve, né? Inclusive, uma das coisas que normalmente quando se existe, né, se constrói, se nasce uma cidade, são igrejas, comércios e escolas, né? Normalmente é uma das primeiras coisas, né? E alguma unidade de saúde, mas comércio, por exemplo, né? E quando nós éramos crianças, nós passávamos sempre lá pelo plano piloto, que não é que nós fôssemos ao plano piloto, normalmente nós só passávamos, né? Nós que éramos crianças. Porque a minha mãe e a minha tia iam ao plano piloto todos os dias porque elas trabalhavam de empregada doméstica. Mas nós, como crianças, muito raramente nós íamos ao plano, né? Nós íamos ao plano sim. Quando nós íamos para Sobradinho, para Taguatinga, que era raro, na verdade nós íamos em outro lugar que é além de Sobradinho. E às vezes realmente nós íamos ao plano, mas foram poucas vezes, para fazer assim algum tratamento de saúde, para ajudar minha mãe a fazer faxina na casa. Mas igual, por exemplo, quando era para fazer tratamento de saúde, nós não passávamos lá na rodoviária. E quando acontecia de nós irmos à rodoviária, principalmente na volta, que na maioria das vezes nós íamos durante o dia, e na volta já era à noite, né? Então, tem o Conjunto Nacional, que aos nossos olhos era um lugar encantador, um lugar muito bonito. O Conjunto Nacional era, no meu entendimento, era o conjunto de lojas mais lindo que existia em Brasília. Era o conjunto de lojas mais modernos, mais adiantados, só ressaltando que nós só víamos por fora. Então, tudo muito com florzinhas que subiam, que desciam, faziam desenhos, né, palavras, pisca-pisca, flores vermelhas, azuis, ou flores não,
luzes vermelhas, azuis, amarelas, verdes, né? Então, era muito, muito bonito. Aquilo, para mim, já era uma diversão, né? Mas eu não sabia o que era o conjunto nacional. E aí, né, normalmente nós, quando somos pobres, nós não temos condição de ir a um shopping. Nós não temos condição de ir a uma loja famosa, né? Ir em uma loja famosa comprar roupa, comprar calçado, e realmente nós não íamos. Mas nós íamos na televisão propagandas, né? Sim, de várias lojas famosas lá em Brasília. Se eu não me engano, tinha o Jumbo. Se eu não estiver enganada, o Jumbo era uma loja de eletrodomésticos, se eu não estiver enganada, né? Porque nós nunca nem fomos ao Jumbo. E nós tinha uma loja Bibabô, que também nós nunca fomos, só ouvimos falar pela televisão, e a loja Fofi. Provavelmente elas funcionavam lá no plano piloto, não sei se em Taguatinga. E nós nunca tivemos o gosto de ir lá para comprar uma roupa, um calçado, comprar um brinquedo. Mas nós tivemos roupas novas, calçados novos, só que geralmente compradas lá no Gama mesmo, né? Naquelas lojas bem mais fracas, porque estava na nossa condição e para nós já estava bom, já estava ótimo, porque nós irmos ao plano era muito, muito raro. E aí depois, passaram alguns anos, eu já tinha talvez uns 14 anos, talvez, eu fui a um shopping que surgiu lá em Brasília, um shopping que teve uma repercussão muito grande, um shopping muito famoso, né? Eu não sei o nome do shopping, mas eu não tinha ideia o que era um shopping, né? E eu me lembro que ele era próximo, bem próximo ao estádio de futebol lá do Plano Piloto. Que nós tínhamos ido lá assistir uma reunião, né? Nós tínhamos ido lá assistir um congresso e como ele é ao lado, foram 2 ou 3 dias de reunião e as meninas me chamaram, vamos, vamos, eu não queria ir, esse dia eu estava um pouco chateada, porque aquele comportamento de adolescente, né? Os adolescentes tem dia que não estão muito bem, não estão muito interessados em, né? Muito embora nós quase não saíssemos, esse dia saiu, eu não quis. Aí quando as meninas retornaram, que lá tava muito bom, lá era muito divertido, lá era muito bonito. Ai, amanhã nós vamos voltar de novo, vamos fazer de conta que nós vamos fazer compras, vamos fazer de conta que nós somos ricos. Aí me despertou, né? Assim, ó, será que é bom mesmo? Porque eu não tinha noção, não tinha ideia o que era um shopping. Ah, mas eu tava levemente chateada, ou talvez profundamente chateada. Quando foi no outro dia eu resolvi ir. E eu mesma não esperava que eu fosse achar tão bonito, né, tão interessante, eu mesma não imaginava que eu fosse achar tão bonito e tão encantador. Então, muitas lojas, né, porque nós não tínhamos o costume de ver, muito embora nós não tenhamos ido fazer compras, só fomos para ver, já foi uma grande diversão. E lá, nessa época, isso deve ter sido 1983, 1984, não sei, saiu o carro Santana, né? E tinha um carro Santana à exposição, e qualquer um poderia entrar dentro do carro e poderia fazer de conta que estava dirigindo, sentir o dono, né? Como se fosse o dono. E nós não tínhamos costume de entrar dentro de carro, né? Porque nós não tínhamos, ninguém na família tinha, todo mundo pobre, né? E era uma época, inclusive, que tantas pessoas não tinham carro, eram muitas, muitas pessoas que não tinham carro. Quem tinha carro naquela época é quem tinha dinheiro. Então nós só andávamos a pé ou de ônibus, a pé ou de ônibus. E aí, como tinha esse carro lá, e eu estava levemente chateada, conforme eu falei, aí as meninas todas entraram no carro, todo mundo chegava, entrava no carro, né? Não batia foto, não batia, né? Que aquela época celular era coisa do outro mundo, né? Então ninguém tinha. Mesmo quem tinha máquina de fotografar, tinha que tirar a máquina para depois mandar revelar, às vezes a foto ainda queimava, né? Então, e eu não entrei dentro desse carro. E eu me lembro que aí depois, na hora que me deu aquele insight, falou, oh meu Deus, a minha oportunidade de entrar dentro de um carro zero. Eu nunca entrei dentro de um carro zero. Entrava pouquíssimas vezes dentro de um carro já usado, um carro em uso, né? E a minha oportunidade de entrar num carro zero, perdi. E eu pensava, talvez eu nunca mais entre num carro. E eu perdi essa oportunidade de entrar num carro zero. Então,
é uma das lembranças que a vovó tem, né? Shopping, que na minha cabeça foi o primeiro shopping que eu conheci. Então, é claro, né, que isso era lá no plano, lá. Então, eu não sei nem o nome do shopping, depois foram surgindo outros shoppings, e a nossa vida, assim, realmente, assim, sempre muito, muito difícil, né? Então, eu não tinha o costume, né? Depois foram surgindo mais shoppings lá no plano, surgiu shopping lá em Taguatinga. Se eu não estiver enganada, Taguatinga hoje em dia deve ter 3 shoppings. Se tem mais eu não sei, pelo menos 3 eu acredito que tenha. E o Gama, conforme eu já falei várias vezes, o Gama é considerado um lugar atrasado. É claro que existem pessoas muito, muito ricas lá no Gama, mas o Gama em si, ele não é uma cidade assim adiantada dentro do Distrito Federal, né? A Taguatinga, sim. Taguatinga é uma cidade muito, muito adiantada, muito evoluída, mas o Gama, infelizmente, ele não é assim. E ele, tanto é que foi do meio para o fim dos anos 80 que o Gama começou a ter conjunto de prédios residenciais. O Gama tinha comércios, que embaixo era o comércio, em cima era a casa, então já era considerado uma coisa boa para o nível do Gama. Enquanto Taguatinga já tinha várias lojas grandes, já tinha alguns prédios bons, né? Já tinha prédios assim evoluídos, o Gama ainda não tinha. Então, pro meio dos anos, vamos supor lá pelos anos 1986, 1987, que o Gama começou a fluir, né? Ter os seus primeiros prédios. E já estava sendo uma grande novidade, porque o Gama não tinha. E depois disso, com o tempo, que o Gama veio a ter o primeiro shopping, e único, né? Até o meu conhecimento, o único, que é ao lado do estádio de futebol. Se eu não estiver enganado, o nome dele é Bezerrão. Então, foi uma grande novidade, né, para os moradores do Gama. E para mim, né, que não tenho costume de, não tinha, né, costume de conhecer, de ir ao shopping, eu já considerava aquilo uma coisa muito grande. E eu vou ser sincera, é longe lá de onde nós morávamos, é bastante longe. Dava para ir a pé, porque nós éramos jovens, porque nós éramos saudáveis, nós tínhamos as pernas boas, né? Então dava para ir a pé, mas era uma coisa assim que não era o nosso ambiente, vamos dizer assim. Porque, primeiramente, não tinha o cinema, né? O cinema era um pouco mais para baixo, lá na pracinha da Amarelinha era bem mais perto. Mas nós também não frequentamos muito cinema, né? Uma das coisas que atrai muito o shopping é as compras, para quem pode, né? Porque geralmente lojas de shopping são caras, cinema, mas na época que tava ficando assim, vamos dizer assim, famoso, né? O shopping do Gama tinha uma determinada fama, nós não estávamos assim tão interessados em cinema. Talvez até fosse muito comum entre os jovens, entre tal, mas para nós não era. Para nós não era, porque para cada pessoa, né, ter apesar da distância e ter que pagar a entrada, né, acabava não se tornando uma coisa barata, porque querendo ou não, falta de recursos, a falta de dinheiro, ela impede muito, muito, muito as pessoas pobres de realizarem seus sonhos, fazer suas vontades, fazer aquilo que gosta, né? Impede muito. Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa que gosta, muito aleatoriamente, ela tem que fazer um sacrifício muito grande, abrir mão de uma coisa para poder fazer outra e talvez nem com tanta frequência. E muito embora não tivesse, né, o cinema, nós também já não fazia tanta diferença, porque eu, nessa época, já tinha o DVD, né? Então, os aparelhos de DVD. Então, muitas, muitas pessoas compravam DVDs, chegavam-se na casa das pessoas, tinha muitos DVDs. Na minha casa não tinha, tinha pouquíssimos DVDs. Ou, no caso, a pessoa também alugava, né? De vez em quando lá em casa nós alugávamos DVD. Mas já foi uma evolução. E depois de muitos, muitos anos que, né, que eu nasci em Brasília, vivi tanto tempo em Brasília, que claro que, né, que também eu saí de lá, que eu fiquei sabendo que o Conjunto Nacional era um shopping, que eu ouvi dizer que o Conjunto Nacional era um shopping.
Olha só para ver que interessante. Por quê? Porque enquanto criança, eu nunca tinha ouvido falar assim o shopping Conjunto Nacional, o shopping. Eu ouvia falar o Conjunto Nacional, o Conjunto Nacional. Então, na minha cabeça, o Conjunto Nacional era um conjunto de lojas lá no plano piloto que tinha muitas luzes bonitas. Mas eu nunca tinha ouvido falar o shopping Conjunto Nacional, né? Os shoppings que eu ouvi falar foram aqueles que surgiram bem depois, lá na década de 80. Mas foi bom, né? Foi bom, pelo menos eu tive a oportunidade de dizer que conheci um shopping, pelo menos por fora, enquanto eu era criança, porque nós nunca adentramos ao shopping, que no caso, assim, o Conjunto Nacional. Nós somos a rodoviária, mas o Conjunto Nacional, nós nunca entramos lá para dizer assim, vamos fazer uma compra, vamos fazer um lanche lá dentro, isso jamais ocorreu. Mas foi bom, né, assim, ter conhecido, pelo menos por fora. Depois eu tive, né, porque muito embora não tenha sido uma coisa grandiosa, hoje hoje agora nem tanto, nesse momento que nós estamos nem tanto, né, mas saber assim, dependendo dos lugares que se vai, que a pessoa se considera uma pessoa atrasada, que a pessoa é pobre, que a vida tira muitas oportunidades dessa pessoa, a vida não abre mão, né, aí que quando eu penso assim, tanta gente que eu conheci depois aí que já tinha por volta dos seus 40 anos, ou até mais, falava assim, nossa, eu nunca fui no shopping. E eu pensava assim, né, pelo fato de morar em Brasília, é claro, né, que eu não tinha tanta, tanta oportunidade, lógico, mas pelo menos eu posso dizer assim, não, quando eu era criança, eu passava sempre ao lado do shopping, vinha as ruas, né? E quando eu era bem jovenzinha, adolescente, tinha uns 13, 14 anos, eu tive a oportunidade de ir ao shopping. Vamos supor que não seja grande coisa para quem frequenta, mas no meu caso, né? No caso, famílias bem pobres, filhos de empregada doméstica, né? Todas as pessoas da família analfabetas, então já é um diferencial, né? Foi muito bom. Só ressaltando que, muito embora apesar da nossa pobreza e tudo, não quer dizer assim que nós nunca tenhamos comprado uma roupa nova, um calçado novo, não foi isso. Nós tivemos algumas roupas boas. Primeiro porque pelo fato da família, né, minha mãe e minha tia, elas eram empregadas domésticas, elas trabalhavam para algumas pessoas ricas, né? Pelo menos ao nosso entendimento elas eram ricas e algumas realmente eram mesmo ricas. Moravam lá no plano, tinha mansão lá no Lago, tinha apartamento em São Paulo, Rio de Janeiro, apesar de morar em Brasília e coisa e tal. Aí nós ganhávamos algumas roupas boas, ganhávamos alguns calçados bons, ganhávamos alguns brinquedos bons, inclusive brinquedos novos, né? Usados ou não, roupas também, cinto. Então nós não fomos em lojas famosas, em lojas consideradas boas para comprar, para escolher do nosso gosto, né? Da nossa vontade. Nós fomos em lojas mais simplesinhas lá no Gama, mas mesmo assim nós tivemos a oportunidade de ter algumas roupas boas, ter calçados bons, roupas, né, roupas boas, né, que nós nunca tivemos coisas boas não, apesar de tudo nós tivemos. Então, são coisas, né, que se passaram, que ficaram aqui na memória da vovó.